Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito previdenciário. As aulas abordam a previdência do servidor público, a reforma de 98, previdência complementar e a atualização do tema agora em 2019. As aulas são com o professor Rudi Cássio. Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Tratamos de regime próprio de previdência social do servidor público, ou previdência do servidor público, previdência complementar e reforma da previdência do servidor público. Eu sou Rudi Cássio e hoje trato com vocês sobre a PEC, ou Proposta de Emenda Constitucional 6 de 2019, que tramita no Congresso e em andamento atualizado até 20 de setembro de 2019, mais precisamente no Senado, após a aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, e que traz mais um conjunto de alterações profundas no artigo 40, na Previdência do servidor, há impactos na Previdência complementar também, o que resumiremos hoje nessa aula. Ao longo da Emenda 41 de 2003, no momento em que ela fixa uma fórmula de cálculo completamente diferente do que se aplicava até então, ela diz que o servidor está submetido à média remuneratória envolvendo todos os valores recebidos, tanto do regime geral como do regime próprio de previdência social, podendo excluir o servidor no momento de fazer a média apenas 20% desses valores. Então, 80% do período contributivo, independente de quanto foi a remuneração. Então, tudo isso entra na média, o que normalmente reduz o valor final dos proventos. E o reajuste a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003 é o mesmo reajuste do regime geral de previdência social lá do INSS. E pelo menos desde 2013, em relação à União, o benefício não pode ser mais do que o pago pelo regime geral de previdência social, sendo que o excedente deve ser levado para o regime de previdência complementar. Agora, com a PEC 6 de 2019, nós tivemos outras alterações que eu vou destacar aqui, resumir de forma didática ou pretensamente didática para vocês. Notem que, em relação à constitucionalização do regime previdenciário, que era até então a regra, e eu destaco apenas se a PEC 6 de 2019 for aprovada como está, na redação já aprovada na Câmara e que agora é discutida no Senado. Em relação à constitucionalização dos direitos previdenciários, nós tivemos até então sempre uma necessidade de alteração de idade mínima, tempo de contribuição, permanências, critérios de cálculo e reajuste na Constituição, no artigo 40 ou na redação das emendas constitucionais, que contém essas regras. Criação de transição, tudo isso está lá. A PEC 6 de 2019 estabelece que, a partir da sua aprovação, a partir da emenda que surgirá, essas regras podem ser alteradas de outra forma, e como regra, por lei ordinária. Há diferenças de quórum aqui, que são significativas. Para uma emenda constitucional, você precisa de aprovação nas duas casas do Congresso, Câmara e Senado, em 2 turnos, por pelo menos 3/5 dos membros de cada casa. Na lei complementar, você precisa de maioria absoluta, ou seja, maioria dos membros de cada casa votando no sentido daquela lei complementar, daquele projeto para que a lei seja aprovada. E no caso da lei ordinária, nós temos maioria relativa, ou seja, maioria dos presentes na Câmara e no Senado no momento da votação para que se dê aprovação daquela lei que está sendo proposta. Então, notem que há quórums completamente diferentes. Então, esta reforma, o que ela faz é permitir que a maior parte dos itens, na verdade quase a totalidade, seja estabelecido, seja regulamentada por lei ordinária, lei específica. Esse é o primeiro elemento importante de diferenciação das reformas feitas anteriormente. O segundo ponto diz respeito a direito adquirido. Quem tem direito e não precisa levar em conta as alterações dessa reforma previdenciária.
aquele que está em gozo de benefício ou adquiriu o direito ao benefício antes da futura emenda. Então, aquele que tiver preenchido todos os requisitos em quaisquer das modalidades que mencionei anteriormente, nas aulas sobre aposentadoria voluntária, com proventos integrais, com proventos proporcionais, no caso da aposentadoria por idade, enfim, aqueles requisitos, seja na regra geral, seja na regra de transição ou transição especial, que foram preenchidos ou forem preenchidos antes da publicação da futura emenda constitucional resultante da proposta de emenda número 6 de 2019, esses estão garantidos. Isso está no artigo 3º da emenda e em várias outras passagens. Então, isto é o direito adquirido, aquele que já poderia ser exercido, mas não o foi porque, por exemplo, o servidor está no gozo do abono de permanência. Lembrando o que é o abono de permanência. É a devolução da contribuição previdenciária de 11% no contra-cheque do servidor, quando, preenchidos os requisitos para a aposentadoria, ele opta por continuar trabalhando. Então, esse direito já foi adquirido, ele poderia se aposentar, já está com os requisitos preenchidos para a aposentadoria, mas opta por continuar trabalhando e recebe, em troca disso, um abono de 11% que é devolvido, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, é devolvido no seu contra-cheque. Esse servidor, por ter preenchido os requisitos, não precisa se assustar com a redação atual da PEC, PEC 6 de 2019. Por quê? Porque esse direito está preservado. Até hoje, nenhuma emenda constitucional que alterou a Previdência, seja do regime geral ou do regime próprio, alterou o direito adquirido. Então, espera-se que isso não seja inaugurado em nenhum momento na legislação do Estado brasileiro. A República, inclusive, traz o direito adquirido no artigo, em um de seus incisos do artigo 5º, como cláusula pétrea, ou seja, nem proposta de emenda constitucional pode alterar direito adquirido. Enfim, este é um dos itens que está lá preservado. Mas temos outras discussões, como a mudança de idade mínima e a mudança do tempo de contribuição total efetivo que a pessoa, o servidor, deve preencher para receber 100% da média. Porque, notem, como eu disse na primeira aula, o conceito de integralidade que se tinha desde a Constituição de 88, ele mudou. Ele não é mais o conceito de integralidade pela remuneração que eu recebia na atividade como servidor. O conceito hoje, que equivale ao da integralidade do passado na aposentadoria voluntária, é o de 100% da média remuneratória. Então, eu não tenho a integralidade com base no valor que eu recebia na atividade. Eu tenho a média remuneratória, que poderá ser, conforme modalidade de aposentadoria, de 100% ou menos. No caso, como mencionei a vocês, da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou seja, fora daquelas hipóteses de doenças, acidente de serviço e doença profissional previstas, no caso das doenças contagiosas e graves previstas em lei, mais especificamente nos estatutos dos servidores, e na legislação complementar a eles, essas hipóteses, fora dessas hipóteses, a regra da aposentadoria por invalidez é proporcional ao tempo de contribuição, hoje. Então, por ser proporcional ao tempo de contribuição, tem esta proporcionalidade em cima da média. Então, pode ser de 70% da média, 80% da média, depende do resultado da fração de tempo que esse servidor trabalhou em relação ao tempo total que ele deveria trabalhar. Se fosse mulher, no caso, 30 anos é o tempo total. Se trabalhou 20, serão 20 30avos. No caso do homem, 35, se trabalhou 25, serão 25 35avos. Da média, não será 100% da média, portanto, porque para se chegar a 100% da média, todos os requisitos têm que estar preenchidos. Então, esse é o conceito referencial de integral que se tem hoje. E a proporcionalidade, portanto, também incide sobre esta média, reduzindo este conceito de 100% para algo inferior. No caso do servidor que está submetido a esta média, obrigatoriamente, serão todos aqueles que ingressaram a partir de 31 de dezembro de 2003 no serviço público, que é a data da publicação da emenda 41. Para esses servidores, eu mencionei quais são os requisitos de idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, na carreira e no cargo. E com a emenda constitucional
41, com a proposta de emenda constitucional 6 de 2019, esses requisitos são alterados. Por exemplo, para uma aposentadoria voluntária que antes exigia 60 anos de idade do homem e 55 da mulher, o servidor terá que chegar pelo menos a 65 anos de idade homem e 62 anos da mulher. Notem, um aumento de 5 anos para a aposentadoria do servidor homem e um aumento de 7 anos para a aposentadoria da servidora pública. Então, a partir da PEC 6, aqueles que ingressarem terão necessariamente, não só aqueles que ingressarem, eu vou explicar isso adiante na transição, terão que cumprir no mínimo 65 anos de idade homem ou 62 anos de idade mulher. Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos, sendo 10 no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria, para que ele tenha o direito de calcular os proventos a partir da média. Essa é a regra geral. Por que 25 anos? Pode parecer que reduziu o tempo, que antes era de 35 para o homem e 30 para a mulher, mas não é assim. Na verdade, aumentou o tempo equivalente aos 35 e 30 pela seguinte razão. Quando o servidor chega aos 65 anos de idade homem e 62 anos de idade mulher, se ele tiver mais de 25 anos de tempo total de contribuição, ele já tem o direito de pedir a aposentadoria. Mas acontece que este cálculo, diferentemente do que ocorre hoje, ele é relativo, ele começa com 60% da média, além de ter a limitação no teto do regime geral para quem ingressou depois da Previdência Complementar. Então, ele é aplicado, notem que a matemática fica cada vez mais complexa a cada reforma da Previdência, e inclusive dificultando a tradução disso em letras mais didáticas, mas temos aqui 60% da média a partir de 20 anos de contribuição. Por que 20? Porque em alguns casos de aposentadoria especial reduz-se para 20 anos em vez de 25. Então, aos 25 anos, a estimativa que esse servidor tem, se ele já tiver 65 ou 60, é que, conferido que ele tem mais de 25 anos de contribuição, ou a partir de 25 anos, ele tem o direito de pedir aposentadoria, sendo que a referência é de 60% da média, a partir de 20 anos, acrescida de 2% ao ano, até completar 100. Se transformarmos isso em resultados simples, nós temos que esse servidor, para ter 100% da média que ele tinha hoje, aos 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, o homem, 30 anos de contribuição, 55 anos de idade, mulher, além dessa idade mínima, ele terá que trabalhar pelo menos 40 anos. Então, notem que são alterações fundamentais para quem ingressa no serviço público ou quem está no serviço público e não preencher as regras de transição, deve avaliar. Notem que 40 anos é o mínimo, segundo a regra da PEC 6 de 2019, para se atingir 100% da média remuneratória. Não se trata nem da integralidade, de receber o que recebia na atividade. Trata-se de 100%, chegar a 100% da média. Então, um servidor que se aposenta estritamente com 25 anos de contribuição, ele terá 70% da média. E para chegar aos 100%, que normalmente é o projeto de todo segurado, e no regime próprio não é diferente, ele tem que trabalhar 40 anos. Se ele não trabalhar 40 anos, ele terá menos do que 100% da média. E deve chegar aos 60%, já deve ter, nesse momento, se, por exemplo, ele tem 65 anos, mas não tem ainda 40 anos, ele tem que trabalhar mais de 65 anos para chegar aos 40 anos de contribuição, e aí ter 100% da média. E notem que os 40 não mudam em relação a homem e mulher. Então, a mulher, embora a idade mínima seja menor, 62 anos, ela também deve trabalhar, segundo a PEC 6 de 2019, 40 anos para ter 100% da média. Então, há uma alteração ainda mais profunda para a mulher, porque além de aumentar 7 anos na idade mínima, aumenta-se substancialmente de 30 para 40, aumenta-se 10 anos o tempo de contribuição necessário para 100% da média. Feitas essas considerações sobre a regra geral, nós temos como funcionará a contribuição previdenciária.
Bem, a contribuição previdenciária hoje é, como regra, alguns estados estão praticando já 14%, que é o caso de Goiás e Rio de Janeiro, mas para os servidores estaduais, mas a regra é de uma contribuição mínima de 11%. E agora vamos ao teste de conhecimento, ou quiz. Nos termos da PEC 6 de 2019, a pensão por morte concedida aos dependentes do servidor público federal não terá percepção vitalícia sempre que a expectativa de vida do cônjuge ou companheiro exceder a 35 anos, letra A, B, exceder a 20 anos, letra C, exceder a 25 anos, letra D, exceder a 30 anos. Vamos à resposta correta. Correto, exceder a 35 anos, letra A. É um tema que envolve também a PEC 6 de 2019, que é o fato de que as pensões não têm mais garantia de ser vitalícias. Elas podem não ser vitalícias conforme a expectativa de vida ou de sobrevida do pensionista que ficará como beneficiário daquele instituidor, ou seja, o servidor que faleceu deixou cônjuge ou menor ou uma pessoa inválida que seja dependente dele, que ficará então com a pensão por morte. Tem que exceder a 35 anos a expectativa de sobrevida desta pessoa para que ela tenha direito à pensão vitalícia. Isso observa aqueles que nos assistem, que na Lei 8.112, isso deve ser lido com muito cuidado aos servidores da União, poucos se atentaram que já há regra limitando, isso é objeto inclusive de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, limitando conforme o tempo de união entre cônjuges ou companheiros, o tempo de duração do benefício, deve ser superior a 2 anos, por exemplo, e também o tempo de sobrevida, que pode levar um benefício a ser pago de forma vitalícia a até, no máximo, por 3 anos. Então, observem isso na Lei 8.112, embora não seja objeto da reforma da Previdência, a título de regulamentação do artigo 40, parágrafo 7º da Constituição, na redação atual, já estabelece hipóteses de pensão não vitalícia, algo que era bem comum no serviço público em geral e no serviço público federal em particular. Esta pensão não vitalícia não é apenas a hipótese de ser não vitalícia que sofre a alteração radical. Disse para vocês antes que a aposentadoria do servidor passa a exigir outros requisitos com idade avançada, em relação aos 60, quer dizer, 65 para homem e 62 para mulher, e um tempo total de contribuição para corresponder aos 100% da média de 40 anos. Então, essa, independente da redação, e aqui vai uma observação nada satisfatória sobre como isso tem ocorrido, que é a dificuldade de você ler a PEC 6 de 2019 de forma ordenada. Ela resgata assuntos o tempo todo. Você tinha até a última emenda constitucional, que foi a 88, 2015, você tem certo encadeamento nos institutos e nas matérias, na forma como isso é feito. É lamentável que a PEC 6 de 2019 não o faça, não siga, sem o prejuízo de eventuais críticas sobre o mérito desta PEC. O fato é que a sua redação é, sem dúvida, a pior que eu já tive a oportunidade, acompanho isso desde a emenda constitucional 20, de observar. Ela não tem encadeamento, ela resgata temas o tempo todo e é lamentável que uma proposta de emenda que altera um fator tão sensível, não é apenas RPPS, que é alterado, o RGPS também, traga a redação de forma tão confusa. Então é necessário, muito mais do que em outras emendas, ler, reler a PEC 6 para entender o que ela diz, dada a complexidade e a confusão de institutos que ela faz a todo tempo, retomando em artigos e parágrafos e exceções do que foi dito antes, trazendo o que foi dito antes para regras posteriores, é uma confusão. Mas, voltando ao aspecto da pensão, eu disse para vocês que a aposentadoria voluntária, ela obedece então a novas regras. A pensão, e começa essa aposentadoria voluntária em 60%, equivalente a 20 anos de contribuição, mas como o servidor, na regra geral, só pode se aposentar a partir dos 25, ela começa na prática com 70% da média, aos 25 anos, chegando a 100% aos 40 anos de contribuição.
A pensão, no caso do falecimento do servidor, além da hipótese de termos hipótese de não vitaliciedade dessa pensão, ou seja, ela pode ser recebida só até um determinado período, nós temos que a fórmula de cálculo também é diferente. Ela envolve um cálculo fracionado por dependente. Como funciona esse cálculo? No momento do falecimento do servidor, há uma cota familiar, se houver dependente pode ser cônjuge, como disse, pode ser um filho menor, há uma cota familiar de 50% do valor a que aquele servidor teria direito como pensão ou da remuneração limitada ao teto do regime geral, se ele tiver limitado, ou com um corte de 30% ainda do que excedeu o teto do regime geral. Mas essa pensão ela é calculada com uma cota familiar de 50% mais 10%, o que significa que, na prática, a cota familiar com o dependente dá sempre 60%. É uma separação que sempre vai chegar a 60%, porque para se ter pensão por morte, você deve ter um dependente pelo menos. Então, os 50% da cota familiar, mais os 10% do dependente que sempre terá, se não se falaria em pensão por morte, será de 60%. Então, para um dependente, 60% da média, se o servidor estiver submetido da média, ou do valor da aposentadoria que aquele servidor recebia ou teria direito, se ele não estivesse submetido à média. Então, 60% desse valor para um dependente. Acrescido de 10% para cada dependente adicional, em cotas não reversíveis. O que é isso? Eu tenho 60%, por exemplo, para a esposa sobrevivente do servidor, que é dele, que então é instituída pensionista por morte. Então, essa esposa receberá, esse cônjuge receberá 60% do valor que recebia aquele servidor a título de aposentadoria ou a remuneração que ele recebia na atividade, limitado ou não, se estiver dentro da transição, já não estiver no gozo de benefício não limitado ao teto do regime geral, 60% desse valor. E se ela tiver um filho, esse valor passa a 70%, porque é mais 10%. Então, 60% para o primeiro cônjuge, 50% de cota familiar, mais 10%, 60% do cônjuge, e mais 10% do dependente, um filho menor, por exemplo. Então, teria o total de 70% do valor da aposentadoria que aquele servidor teria direito. Vamos supor que esse menor ele seja plenamente capaz, a partir do aumento da idade, e atinja a maioridade e deixe de ter o direito a receber a pensão, portanto. Essa cota, como disse, não é reversível. Então, esses 10% que configuravam os 70%, passa a ser 60% por conta do cônjuge sobrevivente e não aumenta esse valor, fica nos 60% da média. Como regra, falo média porque esta é a regra geral desde 2003, então a maioria dos servidores entrará, salvo aqueles que preencherem regras de transição, entrará nesse conceito de média. E tem um outro dado aqui. Quando eu falo de pensão, observem bem esse ponto. A regra atual é sempre aplicável, não há direito adquirido, a não ser aquele que já está em exercício, ou seja, eu já tenho uma pensionista no gozo do benefício antes da emenda. Não há futura pensionista com direito adquirido. A pensionista com direito adquirido é sempre passado. Não há no futuro uma pensionista com direito adquirido. Porque o servidor entrou antes de 31 de dezembro, porque o servidor entrou antes da futura emenda constitucional. Não há esse direito para pensionista. Aplica-se sempre a regra vigente no momento da instituição da pensão. Então, essa quota familiar, todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que se tornarem pensionistas por morte após a emenda constitucional, isso será aplicado indistintamente. Então, só está ressalvada aquela aposentadoria e pensão já em gozo antes da reforma constitucional. Não faz diferença se o servidor se aposentou antes da emenda futura, se ele se aposentou depois, a pensionista terá a aplicação sempre dessas regras novas. Com essas cotas e familiar e o adicional de 10%, limitado a 100%, sempre limitado a 100% da média, dos demais dependentes, ou 100% que o servidor recebia na aposentadoria, se não estiver limitado ao teto, não estiver submetido à média. Então, esse valor, ele não, como eu disse, não é reversível no momento que eu extingo o beneficiário, ele não volta aos 10%,
para o cônjuge ou dependente sobrevivente. E eu tenho hipóteses aqui de contribuição previdenciária também. Então, este é um outro elemento que envolve a alíquota da contribuição e que une ativos, aposentados e pensionistas numa mesma situação, com uma diferença básica. Pensionistas e aposentados até este momento, até que se altere efetivamente a Constituição pela reforma da PEC 6, eles contribuem para a aposentadoria, ou melhor, contribuem para o regime, porque não terão uma nova aposentadoria, quem já está aposentado dificilmente terá tempo para uma nova aposentadoria e essa contribuição não é contada para isso. Então, o aposentado e o pensionista, desde a emenda constitucional 41 e mais precisamente, desde a Lei 10.887 de 2004, eu observei anteriormente que isso foi uma alteração importante, aposentado e pensionista contribui para a Previdência Social, contribui para a Previdência do regime próprio, mas contribui no valor que excede o teto do regime geral em valores de 2019, como disse, R$ 5.839,45. Então, o que excede a isso, ele contribui para o regime próprio, Previdência Social, na condição de aposentado ou de pensionista. Com a PEC 6, este patamar ele é alterado por conta da variação da contribuição previdenciária. E isso envolve uma história que vale a pena abrir aqui um parênteses. Ao longo da história das reformas, em vários momentos legislativos, a União tentou estabelecer alíquotas de contribuição progressiva. O que é isso? Quem ganha mais, contribui mais para a Previdência. Quem ganha menos, contribui menos. Só que, na redação, até então, da Constituição, não há esta previsão para alíquotas do RPPS, ou seja, do regime próprio de Previdência Social. Então, a alíquota tem que ser única, seja de 11%, 10%, 12%, tem que ser única. No passado, o Supremo teve oportunidade, seja em ação direta de inconstitucionalidade ou em recurso extraordinário, de apreciar essas questões e diz que, de fato, para se instituir alíquotas progressivas no serviço público de contribuição previdenciária, a Constituição teria que ser alterada. Muito bem, a PEC 6 de 2019 faz isso e institui alíquotas progressivas ou variáveis que tem como alíquota média 14%, podendo ser aumentada ou diminuída em lei futura, e como alíquotas variáveis, uma oscilação entre 7,5% para quem ganha até um salário mínimo, até o valor de 22% para quem ganha a partir de uma determinada remuneração. Notem que, quanto a este ponto, pode ocorrer alíquotas muito próximas, juntando com o imposto de renda, de quase 50%. Então, eu não trato aqui da alíquota efetiva ou alíquota média. A alíquota efetiva ou média é aquela que, aplicando-se as faixas de alíquota sobre toda a remuneração ou todos os proventos, representam uma alíquota média, né? Então, estou tratando aqui por faixa remuneratória, porque, do contrário, o cálculo fica ainda mais difícil de vocês compreenderem. Mas as alíquotas por faixa, instituídas tanto para aposentados como para os da ativa ou pensionista, passam a ser, em média, de 14%, podendo variar, se o servidor ganha mais, até 22%, ou se ele ganha menos, até 7,5%. Para se ter ideia, até um salário mínimo, como eu disse, é de 7,5%. Se eu tiver valores superiores ao salário mínimo, o salário mínimo em valores de 2019 está em R$ 998. Então, se o servidor ganha mais que um salário mínimo, essa contribuição será de 9% sobre a faixa que supera um salário mínimo. Se ele ganha entre R$ 2.000,01 até R$ 3.000, essa alíquota passa a 12%. É mais do que o que hoje paga o servidor, que é de 11%. E hoje ele paga 11% sobre tudo, né, continuará pagando essa alíquota de forma variável sobre faixa remuneratória. Então, acima de R$ 3.000, ou seja, de R$ 3.001, até o teto, o equivalente ao valor do teto atual do regime geral, que é de R$ 5.839,45, ele passa a pagar 14%. Quem ganha mais que o teto do regime geral de R$ 5.839, que hoje também paga 11%, passa a pagar 14,5%. Observem,
esta variação. E entre esses 5.839 até 10.000, ele passa a pagar 14,5%. Aqui vai pegar uma boa fatia do serviço público. Quem recebe entre R$10.001 até 20.000, paga 16,5%. E assim sucessivamente, a cada aumento de faixa remuneratória, até se chegar à alíquota máxima de 22%, na forma progressiva. Como isso está na Constituição, pretende-se, através da emenda que surgirá como conversão da PEC, aprovação da PEC 6 de 2019, suprir isso para que se insira, então, essas alíquotas progressivas aplicáveis tanto a ativos quanto a aposentados e pensionistas. Com uma observação que eu farei depois das perguntas do teste de conhecimento ou do quiz a que iremos agora. Com relação às regras propostas na reforma da Previdência sobre contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos, que ingressaram no Serviço Público Federal até o RPC, até o Regime de Previdência Complementar, é correto afirmar que, letra A, em caso de déficit atuarial, poderá incidir contribuição previdenciária ordinária sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Letra B, de forma facultativa e transitória, prazo máximo de 5 anos, poderá ser instituída para os fins de equacionar o déficit atuarial contribuição previdenciária extraordinária. Letra C, em casos de déficit atuarial, poderá incidir contribuição previdenciária extraordinária sobre o valor dos proventos de aposentadorias e de pensões que superem o salário mínimo. Letra D, de forma facultativa e transitória, com prazo máximo a ser definido de forma discricionária pela administração pública, poderá ser instituída para os fins de equacionar o déficit atuarial contribuição previdenciária extraordinária. Vamos à resposta correta. Exatamente, letra A, em caso de déficit atuarial, os aposentados e pensionistas poderão ter ampliada a margem de contribuição previdenciária para principiar esta contribuição em todo o valor que eles recebam acima de um salário mínimo. Notem que antes eu falei sobre o valor das alíquotas para os valores até um salário mínimo e superiores de contribuição previdenciária, que o aposentado já paga, mas paga sobre o que excede ao teto do regime geral, ou seja, o que excede a R$ 5.839. Na forma da PEC 6 de 2019, é possível se instituir alíquotas de contribuição também sobre os valores dos aposentados e pensionistas do serviço público que sejam inferiores ao teto do regime geral, mas venham até um salário mínimo. Então, no futuro, é possível que aposentados e pensionistas do serviço público voltem a pagar contribuição previdenciária sobre todo o valor que exceder um salário mínimo e não só sobre o valor que excede o teto do regime geral de previdência social. Essa questão da contribuição para aposentados e pensionistas é muito controvertida, mas já foi objeto de decisão em ações diretas de inconstitucionalidade anteriores e é admitida como válida e entrará nessa regra de progressividade que eu mencionei a partir da aprovação e da regulamentação da PEC 6 de 2019. Eu observo que essas alíquotas de que eu falei, cuja alíquota média é de 14%, e que pode chegar a 22%, ela se aplica imediatamente após a reforma da Previdência para servidores da União. Por quê? Porque enquanto lei específica futura não regulamentar, a reforma já traz estas alíquotas como as aplicáveis. São alíquotas, pela primeira vez, previstas no texto da reforma da Previdência, no texto da futura emenda. Então, não é algo que será regulamentado, é algo que incide a partir da reforma. Então, essas alíquotas trazidas pela PEC 6 de 2019, de forma progressiva, podem ser aplicadas, segundo a redação da proposta de emenda e, se aprovada, a partir da sua vigência para servidores da União. Para estados, municípios e DF, dependem, segundo a regra da PEC 6 de 2019, de alteração na Constituição Estadual ou lei orgânica e de lei complementar que autorize a incidência dessas regras, acolha essas regras e pode eventualmente autorizar que lei ordinária faça esse acolhimento posterior.
E aqui houve uma alteração que não pôde ser efetuada no Senado veio da Câmara sim, mas não pôde ser efetuada no Senado, dentro da PEC 6 de 2019, que é o fato de que há uma PEC paralela para trazer isso, porque senão alteraria o mérito, e não pode se alterar mérito de proposta de emenda constitucional em tramitação. Na CCJ, o relator na CCJ trouxe uma proposta paralela, que é a PEC 133 de 2019, que pretende que os estados dispensem os estados dessa necessidade de alteração na Constituição Estadual ou lei orgânica e de lei complementar, permitindo então que apenas lei ordinária uma lei de acolhimento geral acolha todas as alterações da futura emenda constitucional que venha eventualmente a ser resultado da aprovação da PEC 6 de 2019. Mas estamos ainda fora do território desta, que é a principal alteração da PEC paralela, a razão da PEC paralela, que é a PEC 133, ou seja, uma reforma de uma PEC, que é a PEC 6 de 2019, que ainda não foi aprovada, tanto que no texto da proposta de emenda constitucional 133, que é a PEC paralela, quando se menciona o texto da PEC 6, que ainda não é emenda, é uma coisa até inédita ou muito incomum, se deixa em pontinhos o número da futura emenda, porque não se sabe ainda se essa emenda será aprovada, se essa PEC será aprovada, e mesmo que seja aprovada, não se sabe ainda o número que a emenda constitucional futura terá. Mas deixemos reservado essa questão da PEC paralela e voltemos à PEC 6, que é a reforma da Previdência discutida nos últimos meses. Temos, então, em relação a aposentado e pensionista e o servidor da atividade, este aumento de alíquota previdenciária. Temos uma observação que tem a ver com o que foi feito na Emenda Constitucional 47 de 2005 para as aposentadorias por invalidez. As aposentadorias por invalidez eram destinatárias de imunidade de contribuição previdenciária até o dobro do teto do regime geral. Então, o aposentado por invalidez, fosse causa de aposentadoria integral, como neoplasia maligna, acidente de serviço ou doença profissional, ou fosse uma regra, uma doença que gerasse aposentadoria proporcional, ele só começava a pagar a contribuição previdenciária de aposentado após ultrapassar seus rendimentos o dobro do teto do regime geral. Então, diferente dos demais aposentados que pagam a partir do teto do regime geral, o primeiro centavo superior ao teto do regime geral. Na PEC 6 de 2019, além da alteração da aposentadoria por invalidez para uma denominação de aposentadoria por incapacidade, não há mais essa ressalva. Então, em princípio, o aposentado, que hoje é o aposentado por invalidez e que no futuro terá o nome de aposentadoria por incapacidade, ele não teria mais o benefício de imunidade do dobro do teto do regime geral. Então, ele passa a contribuir na mesma medida que os aposentados e pensionistas. E aqui há importantes diferenciações de como a PEC trata, como eu disse, desconstitucionalizando algumas regras, a maioria delas, permitindo que lei ordinária altere futuramente regras de cálculo e reajuste dos proventos, mas também estabelece algumas alterações no que antes era denominado de aposentadoria por invalidez. Este nome passa a ser outro, já desde o artigo 37, a PEC da Constituição, a PEC altera algumas questões relacionadas ao provimento, para evitar problemas de provimento originário ou derivado, constitucionalmente admitidos ou não, e muda a nomenclatura da aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade. Esta aposentadoria por incapacidade ou aposentadoria por doença incapacitante, ela só gera direito à aposentadoria, esta doença que gerou, esta doença que é usada como referencial, ela só gera direito à aposentadoria se não for uma limitação que permita readaptação. É curioso que a Constituição tenha sido alterada com essa menção, porque a Lei 8.112 já tratava de casos de readaptação e a maioria dos estatutos estaduais também tratam. Mas, enfim, na Constituição houve alteração no artigo 37 e o que era invalidez passou a ser denominado incapacidade ou aposentadoria por incapacidade permanente. E esta aposentadoria por incapacidade só é deferida se a incapacidade não for relativa, ou seja, não for uma incapacidade física ou mental que inabilite para aquele cargo, mas permita
o desenvolvimento de outras atribuições segundo a qualificação deste servidor e com remuneração idêntica, mantida a remuneração do cargo de origem, e, portanto, em vez de ser aposentado, ele seria deslocado ou readaptado para o exercício de outro cargo ou função compatível com a sua limitação física ou mental. Então, esta regra, embora já fosse aplicada, passa a ser percebida também na Constituição e, em especial, passa a ser a regra, o nome da aposentadoria passa de invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente. Mas sem mais a imunidade de contribuição previdenciária que ia até o dobro do teto, ou seja, a partir do dobro, o aposentado por incapacidade paga também contribuição previdenciária. E há outro elemento muito importante. Quando falei para vocês, e é a primeira modalidade de aposentadoria que aparece no artigo 40 da Constituição na redação atual, quando falei para vocês sobre a aposentadoria por invalidez, eu disse, ela se dá como regra proporcional ao tempo de contribuição, podendo ser integral no caso de acidente de trabalho ou acidente de serviço, doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas em lei, ou moléstia profissional, que é o caso em que o exercício da profissão incapacita você ao trabalho, em função de algum procedimento ali que gerou lesão profissional. Então, essas doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas em lei, elas permitiam que o servidor tivesse aposentadoria integral, ou seja, se fosse em termos atuais, aposentadoria com 100% da média remuneratória, ainda que limitada ao teto do regime geral. Com a alteração da PEC 6, essa hipótese de doenças graves contagiosas, como neoplasia maligna, com cardiopatia grave, estados avançados do mal de Piaget, entre outras doenças graves previstas na legislação dos estatutos dos servidores, essas doenças deixam de ser hipóteses de aposentadoria com 100% da média. Não há nenhuma regra na reforma que garanta essas aposentadorias com 100% da média, a não ser aquelas que já estão em exercício, já com direito adquirido. Aqueles que tiverem essas doenças no futuro, não há garantia constitucional de integralidade, ou seja, seriam submetidos à proporcionalidade do tempo de contribuição. Como não há uma transição para as aposentadorias por invalidez ou, conforme a emenda, aposentadorias incapacitantes, elas seriam destinatárias das regras novas, ou seja, independente de quando o servidor público entrou, se ele tiver uma doença grave, incurável ou contagiosa, ainda que prevista anteriormente na legislação como justificadora de proventos integrais, ele não terá mais direito a proventos integrais. Ele terá que se submeter à proporcionalidade, e esta proporcionalidade em cima da média remuneratória e limitada ao teto do regime geral de previdência social, se ele tiver entrado após o RPC, ou dentro da regra da média remuneratória, sem limitação ao teto, se ele tiver entrado antes e não optou pelo RPC. Mas não há uma transição que lhe garanta integralidade sem média remuneratória ou paridade, que é o reajuste conforme os servidores na atividade recebem. O reajuste dele também será o mesmo do regime geral de previdência social. Fora essa hipótese alterada de aposentadoria por invalidez que passa a se denominar incapacitante, fora a hipótese de retirada das doenças que geravam direito à aposentadoria integral, ficou apenas algumas hipóteses que dão direito a 100% da média remuneratória. Essas hipóteses são acidente de trabalho, né, então ele permanece com direito a 100% da média, embora na maioria dos casos limitados ao teto do regime geral, acidente de trabalho e doença profissional. Então, a doença profissional continua sendo destinatária do direito à aposentadoria com 100% da média, que seria a antiga integral, mas na verdade é 100% da média remuneratória, apenas nessas hipóteses. Nas demais, a aposentadoria, como regra, seria proporcional ao tempo de contribuição. E agora vamos a outra modalidade de aposentadoria, que não se confunde com a voluntária, e que essa não teve alteração em relação à forma como vinha prevista na emenda 41, ou melhor, não há ainda uma alteração estabelecida na PEC 6 de 2019 e na emenda que futuramente vier a ser aprovada, porque aqui a gente fala ainda de hipótese, que é a reforma da Previdência. Então, essa segunda modalidade, que é a aposentadoria compulsória, ela passa a ser, continua sendo de 75 anos de idade,
pode se estabeleceu a compulsória de 75 anos de idade, não se muda. Aplica-se o fato de que é proporcional ao tempo de contribuição e de que se obedece a um fracionamento a partir de 20 anos, referente ao tempo total que era exigido e que se destina no máximo a um inteiro e começa também pela média remuneratória, com algumas perdas aí consideráveis nas novas regras. Fora dessa aposentadoria proporcional, dessa aposentadoria compulsória, falei para vocês da aposentadoria voluntária, e dentro da aposentadoria voluntária deixa de existir uma modalidade que hoje tem, que é a modalidade por idade. Todo servidor público hoje pode se aposentar com 65 anos de idade homem ou 60 anos de idade mulher, desde que tenha no mínimo 10 anos no serviço público e 5 no cargo, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e pela média. Então, é uma redução grande, mas era uma modalidade ainda possível. A PEC 6 de 2019 extingue esta possibilidade. Então, essa aposentadoria que era por idade deixa de existir com a PEC 6 de 2019. E agora vamos a teste seu conhecimento, ou quiz, mais uma vez. A PEC 6 de 2019 propõe novas regras para aposentadoria voluntária. Quanto ao quesito idade, esta PEC estabelece que: letra A. As idades dos servidores, homens e mulheres, serão equivalentes com aumento progressivo. Letra B. A idade mínima será diferenciada para homens e mulheres sem aumento progressivo. Letra C. As idades dos servidores, homens e mulheres, serão equivalentes sem aumento progressivo. E letra D, a idade mínima será diferenciada para homens e mulheres com aumento progressivo. Vejamos a resposta correta. Correto, a idade mínima será diferenciada para os homens e mulheres com aumento progressivo. Isso porque, a partir de 2020 ou 2022, em alguns casos, o aumento da idade, há um aumento proporcional desta idade conforme a expectativa de sobrevida aumenta da população brasileira, isso conforme dados objetivos. Então, no futuro, ainda temos a possibilidade de idade maior para as aposentadorias voluntárias. Eu disse antes para vocês que a aposentadoria por idade deixa de existir, que era aquela modalidade prevista a partir de 65 para homens e 60 para mulheres, proporcional ao tempo de contribuição. E temos, então, na voluntária, aos 65 anos de idade para homem e 62 anos para mulher, a idade mínima, a nova idade mínima para a aposentadoria voluntária, desde que, para se chegar a 100%, esse servidor tenha trabalhado por 40 anos ou pelo menos 25, com aí redução a 70% aos 25, porque 60% aos 20 mais 2% por ano adicional aos 20. Então, 70% o servidor na voluntária começa, como regra, a se aposentar com 70% da média. Se quiser chegar a 100%, ele tem que trabalhar teria que trabalhar necessariamente 40 anos de contribuição. E ter pelo menos 10 anos no serviço público com 5 anos no cargo. No cálculo deste benefício entrará a média remuneratória, e agora não mais só 80%, mas 100%. Do período a partir de julho de 94. Então, tanto o trabalho realizado vinculado ao regime geral, na condição de um trabalhador, de um empregado privado ou autônomo, enfim, que gerou contribuição para o INSS, seja aquele período com a remuneração de referência de lá, ou o salário de contribuição de lá, e a sua evolução remuneratória no serviço público, tudo será usado para se criar uma média e definir os futuros proventos desse servidor. Para os que entraram, antes da futura emenda constitucional, há algumas regras de transição, basicamente duas na regra geral, duas transições gerais, que eu vou mencionar para vocês encadeadamente, estão no artigo 4º da PEC 6 de 2019 e no artigo 20. Então, temos basicamente duas regras de transição, que são as grandes transições da futura emenda constitucional, resultante da PEC 6 de 2019, transições igualmente confusas, como todo o texto da PEC 6 de 2019, mas que estão basicamente no artigo 4º e no artigo 20
da proposta. A primeira transição estabelece que o servidor terá direito, se ele entrou até um dia antes da futura PEC, ou seja, até um dia antes da publicação da futura emenda constitucional. Se ele entrou até um dia antes, como aconteceu nas demais reformas, ele terá direito a uma transição, que é esta prevista no artigo 4º, em que ele precisa atender a alguns requisitos. Por exemplo, ele precisa atender o fato de ter entrado, evidentemente antes da publicação da emenda. Ele tem que atender o requisito mínimo de 35 anos de contribuição e, no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher. Precisa de idades mínimas, no caso do homem, de 61 anos de idade e da mulher 56 anos de idade. E se ele tiver preenchido esses requisitos, ele pode pedir a aposentadoria, porque será com base na média remuneratória, como regra, se entrou antes da futura PEC, da futura emenda constitucional. No entanto, tem uma pegadinha muito grande nesse artigo, que pode levar a equívoco, induzir a erro os servidores que entraram não só antes da futura emenda constitucional, mas entraram antes da emenda constitucional 31 de 2013. Observem bem esta pegadinha. Eu disse para vocês antes que até 30 de dezembro de 2003, até um dia antes da emenda constitucional 41, o servidor ainda tinha regras de transição que permitiam que ele chegasse à aposentadoria com proventos integrais sem média remuneratória, ou seja, correspondentes ao que ele recebe na atividade, e com reajustes paritários com seus colegas na atividade, desde que ele tivesse pelo menos 60 anos de idade, 55 no caso da mulher, 60 no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher, 35 do homem, 20 anos no serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Nessas hipóteses, ele entrou antes da emenda constitucional 41, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2003, ele ainda tinha perspectiva de paridade e integralidade. Agora vejam, esse grupo que entrou até 30 de dezembro de 2003, se ele lê o artigo 4º da PEC, ele pode pensar, não, espera aí, então, em vez de 60, eu devo chegar apenas aos 61 anos, porque o meu tempo de contribuição continua o mesmo. E a mulher, não, aumentou só um ano, de 55 eu vou a 56, um ano a mais. Mas não é assim. Quando se trata de manter paridade e integralidade, tem um parágrafo desse artigo 4º da PEC que diz assim, será aposentado com integralidade sem média remuneratória e com paridade, desde que atenda a idade de 65 anos homem e 62 anos mulher. Então, notem, é uma transição que não tem função do ponto de vista de quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003. Não tem função quanto à idade mínima, porque exige, no finalzinho de um parágrafo, que para se manter as garantias, que são as que interessam a quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003, que esse servidor tenha 65 anos de idade, que é a regra atual, a regra proposta na alteração da emenda, não é a regra atual, mas é a regra proposta, no caso do homem 65, no caso da mulher 62. Então, por essa regra do artigo 4º, nenhum servidor mantém paridade e integralidade, nenhum servidor na regra geral, se não chegar aos 65 anos de idade homem e 62 anos de idade mulher. Mas vamos então para outra transição que pode interessar um grupo de quem entrou antes da emenda constitucional 41 de 2003. Porque já se viu aqui que para manter paridade e integralidade a transição do artigo 4º é inútil. Agora, no artigo 20 da PEC 6 de 2019, tem uma regrinha que diz o seguinte, diz que o servidor poderá se aposentar com paridade e integralidade se ele entrou antes de 31 de dezembro, diz isso de forma muito mais complicada do que eu estou dizendo aqui, mas em resumo diz isso. Todo servidor que entrar até a publicação desta emenda terá direito a esta transição. Mas se ele entrou antes de 31 de dezembro de 2003, que é aquele que ainda tinha perspectiva de se aposentar melhor, ele poderá ainda ter essa aposentadoria melhor desde que, se homem ele tenha pelo menos 60 anos de idade, a mulher 57, aumenta 2 anos necessariamente em relação à regra atual, para o homem fica o mesmo, 60, mulher 57, e ele trabalhar o equivalente ao tempo que falta para ele chegar aos 35 anos, no caso do homem, e 30 para a mulher, mais 100% desse período que falta. Então, imaginemos que para o homem falte 5 anos para ele chegar à aposentadoria com proventos integrais.
ele terá que trabalhar 10 anos para atingir esse direito e ter pelo menos 60 anos. A mulher, se falta 5 anos para os 30, ela teria que trabalhar 10 anos e ter pelo menos 57 anos. Neste caso, se ele entrou antes de 31 de dezembro de 2003, ele poderá, antes dos 65 anos de idade homem e 62 anos de idade mulher, poderá se aposentar, mas apenas com integralidade e paridade, mas apenas nas hipóteses em que faltam poucos anos. Porque se faltarem 1, 2 anos, 3 anos, e a idade ainda estiver faltando bastante, porque senão, com o pedágio que pagará esse servidor, ele não chegará antes dos 65 homem e 62 mulher, a de fato um benefício válido. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.